A todos! Bem-vindos a este podcast, ao primeiro episódio deste podcast. Já agora aproveito para dizer para vocês me seguirem. Aliás, não é dizer, é pedir, né? É pedir-vos o favor de me seguirem no meu Instagram, que é itsmcp. E aproveito também para dizer que já tenho um podcast a decorrer no YouTube, mas eu pensei para comigo, para que ter apenas um podcast se posso ter 2 podcasts? Então por isso criei este, o segundo no YouTube. Mas é o primeiro no Spotify. Isto porquê? Porque o outro podcast eu não sabia como carregar para o Spotify. Tentei, não consegui. Até que finalmente aprendi como se faz e agora já estou a poder carregar no Spotify. Já viram? Já podia ter 2 podcasts no Spotify, assim tenho só um, mas pronto. Paciência, é vida que segue, né? Então, olhem, neste podcast irei falar de várias referências literárias, de filmes, de livros, etc. Ou seja, melhor dizendo, coisas que eu considero como referência, tanto em termos de filmes, como em termos de livros, como em termos de marcas, como em termos de celebridades, como em termos de tudo. Cada episódio vai ter uma abordagem diferente. Nuns poderei dar mais a minha opinião, nos outros poderei mais falar de factos, etc. Irei falar de vários temas ao longo deste podcast. Fiquem aí comigo a ouvir e beijinhos a todos vocês. A todos! Neste episódio comecei justamente por falar dos Mais, uma das obras mais incríveis da literatura portuguesa, que foi escrito por um dos escritores mais incríveis também da literatura portuguesa, que sem mais nem menos, Eça de Queiroz. Eu adoro esta obra e acredito que toda a gente conhece esta obra e acredito também que toda a gente gosta desta obra porque é uma obra incrível. Eu resolvi falar não só por gostar desta obra, mas também pensei assim, nem que talvez seja uma boa ação. Pois, eu resolvi fazer uma boa ação, né? Porque sei que há pessoas que vão ter exame no dia 17 de junho, então resolvi fazer este podcast também a pensar nisso, este primeiro episódio, já que eu vou falar neste podcast de livros, de filmes, de séries, etc. Eu pensei para comigo, e por que não falar dos Mais que vai ser útil? Além de ser lindo, o livro vai ser útil. Então pronto, vamos lá começar a falar, que comece o podcast. Primeiro irei falar do autor, até porque acho que é perfeitamente justo quando se fala de uma obra, primeiro falar-se de quem a escreveu, pois quem escreveu a obra tem um papel fundamental para a obra ter sido realizada, porque foi, neste caso, por exemplo, foi o Eça de Queiroz que fez com que a obra nascesse. Sem ele a obra nunca teria sido possível, por isso eu acho que merece mérito, porque a obra está mesmo incrível. Os Mais foram escritos por José Maria de Eça de Queiroz. Agora vocês vão ficar surpreendidos, como eu também fiquei, porque eu pensei que o nome original de Eça de Queiroz fosse Eça de Queiroz, porque foi assim que ele ficou conhecido internacionalmente, né? Mas descobri recentemente que o nome original dele era José Maria de Eça de Queiroz. Fiquei muito surpreendida. Não sei se vocês já sabiam esta curiosidade, mas eu fiquei muito surpreendida. Eça de Queiroz é natural de Póvoa de Varzim, que eu já sabia, e filho de José Maria Teixeira de Queiroz, que nasceu em Rio de Janeiro, e de Carolina Augusta Pereira de Eça, que nasceu em Monção. Uma das curiosidades sobre o casamento de seus pais é que só se casaram depois dele já ter nascido. Aos 16 anos, Eça de Queiroz ingressou na Universidade de Coimbra para estudar Direito e lá conheceu outros autores, como Príncipe Antero de Quental. Fiquei muito feliz quando descobri que eles se conheciam e eram amigos, porque eu sou muito fã de ambos, sou muito fã também de Antero de Quental, adoro a obra dele, por isso fiquei muito feliz quando descobri que ambos se conheciam. E se formos a ver, não é muito surpreendente ambos se conhecerem e serem amigos, porque eram ambos grandes autores, homens à frente de seu tempo, era natural que iriam ficar amigos. É de esperar nesses casos que as pessoas fiquem amigas, porque pronto, têm coisas em comum. Perceba que eram ambos homens muito à frente de seu tempo, foi perfeitamente natural que se tornassem amigos, que houvesse uma relação de amizade entre eles. Agora que já falei do autor, irei falar da obra. Mas espera aí, há uma coisa que eu me esqueci de dizer sobre o autor, sobre Eça de Queiroz. Eça de Queiroz, depois de estudar em Coimbra, depois de terminar lá os estudos em Coimbra, foi exercer jornalismo e advocacia. Eu acho que é muito importante essa informação, porque, mais como uma espécie de curiosidade, porque pessoalmente eu não sabia que ele tinha exercido também jornalismo. Fiquei muito surpreendida quando soube. A advocacia já era de esperar, porque ele tirou o curso de Direito. Agora o jornalismo eu não fazia ideia. Fiquei muito surpreendida e ainda a gostar mais dele, porque é sinal que ele era muito multifacetado, o que é excelente, seja em que sociedade for, seja em que época for, é excelente uma pessoa ter uma data de ofícios e ser multifacetada, é mesmo muito bom. Agora vamos então à obra. Sabe quanto tempo é que a obra demorou a ser escrita, a ser trabalhada por Eça? Eça de Queiroz demorou exatamente 10 anos a trabalhar esta obra, o que é admirável mesmo. Ele começou o projeto quando ainda estava influenciado pelo realismo, né? E pelo naturalismo francês, especialmente por autores como Gustave Flaubert e como Émile Zola. E ao longo desse tempo foi reformulando o texto, contando excessos e ajustando o tom narrativo.
ou seja, cortou os excessos que havia, ajustou o tom narrativo e foi feito algumas alterações ao longo do tempo, fez-se bem, assim que se faz quando se cria uma obra, sem dúvida. A sua intenção era que fosse uma síntese de Portugal decadente e por isso deu-lhe um caráter quase enciclopédico. Essa vivia em Lisboa, mas também viveu no estrangeiro, como consul em Havana, em Newcastle, em Paris, ou seja, era um homem muito viajado, que viveu em diversos sítios, e isso foi agregar valor à obra, pois ficou com uma perspectiva crítica e distanciada da sociedade portuguesa, o que foi bastante útil mesmo para a relação da obra. Ela inspirou-se em figuras reais, em conversas de cafés, em jornais e ambientes frequentados pela elite, o que lhe permitiu construir personagens e situações com grandes parecenças. Ou seja, inspirou-se na realidade para criar muitos personagens, muitas cenas, muitas coisas que incluiu na história, o que é perfeito porque, eu acho que é isso que os escritores devem de fazer fantasia, mas inspirarem-se ao mesmo tempo em situações reais, na realidade, e achei incrível o facto de ele utilizar a obra para mostrar como estava a sociedade da época, para mostrar aquilo que estava errado na sociedade da época. Eu lembro que quando li Os Sonhos pela primeira vez, reparei que havia muitas partes que essa pôs lá, que viu-se que era uma crítica social, via-se, qualquer pessoa vê que aquilo é uma crítica social, e eu acho isso incrível, os autores aproveitarem a sua influência para criticar a sociedade, para fazer a diferença, para pedirem mudanças, para se dizer. Eu acho incrível isso. Uma das maiores curiosidades sobre a obra é que Eça de Queiroz considerava esta obra a sua obra-prima. Atenção que Eça de Queiroz escreveu muitas obras, mas ele considerava exatamente esta a sua obra-prima. Ele sabia perfeitamente o valor que a mesma tinha. Agora que já falei assim um ponto geral da obra, assim um ponto de vista geral da obra, assim uma visão mais ampla da obra, irei passar então aqui a um pequenino resumo da obra. E já agora aproveito para dizer o resumo. Eu, para não me perder, para dizer e para vos poder esclarecer em termos do resumo, para vocês aprenderem um pouco também com o podcast, eu resolvi escrever um textinho que vou agora ler sobre o resumo da obra. Tem um bocadinho de trabalho, por isso fiquem atentos a assistir, está bem? A assistir, ou melhor, a ouvir, né? Porque isto é um podcast, os podcasts não têm imagens. Se tivesse imagem, é um videocast. Por acaso foi um erro que eu cometi no meu outro podcast, que foi pôr vídeo, mas agora já comecei assim, não tem lógica alterar, né? Mas vamos lá então. Agora vou-vos ler o textinho que escrevi sobre isso. Antes de fazer um resuminho da obra, vou falar aqui de um resumo sobre as personagens. Vou ler o resumo que fiz sobre as personagens, que eu acho que ficou incrível. Comecemos por Afonso da Maia, o patriarca da família. Ele é um homem à frente do seu tempo, defensor do liberalismo e da ciência, alguém que acredita no progresso e na educação como ferramentas para transformar Portugal. Afonso foi expulso de casa pelo próprio pai por não seguir a tradição absolutista e passou parte da vida na Inglaterra, onde absorveu ideias modernas. Quando seu filho Pedro se vai, ele assume a criação do neto Carlos, tentando moldá-lo como um homem íntegro e racional. Mas por mais que Afonso seja um símbolo de força e lucidez, ele não consegue evitar que Carlos se perca nos encantos e ilusões da sociedade lisboeta. Então temos Carlos da Maia, o protagonista, jovem, bonito, inteligente, formado em medicina. Ele volta a Lisboa, cheio de ambições científicas, mas como acontece com tantos jovens promissores, acaba seduzido pela vida mundana e pelos prazeres da alta sociedade, e por isso se perde. Carlos é um homem culto, sofisticado, mas também vulnerável às paixões. E é aí que entra Maria Eduarda, uma mulher misteriosa e encantadora com quem ele vive um romance intenso e arrebatador. Tudo parece perfeito. Até que num determinado dia surge uma grande revelação. Maria Eduarda não é ninguém menos, ninguém mais do que sua irmã. Esse choque destrói todas as suas ilusões e o condena à resignação, tornando-se assim um símbolo de ironia cruel do destino. Mas como chegamos a esta tragédia? Perguntam-me vocês. A resposta é muito simples. Foi por causa de Pedro da Maia, pai de Carlos. Pedro sempre foi um homem sensível, melancólico, criado num ambiente opressivo e religioso. Quando conhece Maria Monforte, uma mulher de beleza estonteante e espírito aventureiro, ele se entrega completamente ao amor. Mas Maria Monforte não é uma mulher comum. É ambiciosa, é inquieta. Ela vê o casamento dele como uma forma de ascender socialmente. No entanto, sua sede por novas emoções a leva a abandonar o marido e o filho para fugir com um amante italiano, levando apenas consigo a filha. Pedro, incapaz de lidar com a dor, suicida-se, deixando Carlos ao cuidado de seu pai, Afonso da Maia. E Maria Monforte? Maria Monforte
É a tempestade que desencadeia toda a tragédia. Filha de um comerciante mal visto pela sociedade, ela sempre quis mais do que aquilo que a filha lhe oferecia. Quando foge com Tancredo, separa os filhos e muda o destino da família Maia para sempre. Só a ciência é sentida ao longo de toda a narrativa como uma sombra que paira sobre todos, mas todos os acontecimentos. Agora, se há um personagem que traz humor e crítica mordaz à história, esse personagem é João de Ega. Melhor amigo de Carlos, Ega é um intelectual boêmio irreverente, cheio de ideias revolucionárias. Ele sonha em transformar Portugal, mas no fundo acaba a fazer o mesmo que todos fazem. A mesma meticulosidade que ele tanto critica nos outros é a mesma que ele utiliza na sua vida. Seu sarcasmo e sua visão desencantada do mundo fazem dele uma figura super fascinante e uma das figuras mais fascinantes que existem neste romance. E claro, não podemos esquecer Damaso Salcedo, o fanfarrão da alta sociedade lisboeta. Damaso é aquele tipo de pessoa que quer desesperadamente ser aceito pela aristocracia, mas que no fundo é ridicularizado por todos. Ele é oportunista, sem cultura, sem elegância. E sua obsessão por Maria Eduarda o leva a tentar difamar Carlos. No fim, Damaso é um retrato perfeito da hipocrisia e da meticulosidade da elite portuguesa da época. E será que é só da época? Hoje em dia acho que ainda existem pessoas assim. Isto agora é uma à parte, mas hoje em dia acho que há pessoas assim, por isso eu acho que não é só da época, não. É que falei agora dos personagens, quero dizer já agora, que a minha opinião, não sei se é importante, mas eu acho, pronto, bom de dizer, as minhas personagens preferidas desta obra são Afonso da Maia e Maria Eduarda. Afonso da Maia porque é um homem culto, um homem daqueles homens mesmo à maneira, daqueles homens mesmo bons para se dizer. E Maria Eduarda é uma inocente no meio desta história toda. A rapariga não fez mal nenhum e já nasceu assim com uma história um pouco pesada, tipo. E o mundo caiu todo em cima dela, ao fim e ao cabo, porque se formos a ver depois no final, o Carlos já sabia que ela era irmã dele, ela não sabia, mesmo assim envolveu-se com ele podia-lhe ter dito logo, né? Compreendo que é uma coisa pesada de se dizer, mas podia ter dito logo. Agora a rapariga foi a mais inocente no meio desta história toda mesmo, por isso é que é uma das minhas preferidas. Afonso também foi inocente, não estou a dizer isso, ele foi super inocente. Ao fim e ao cabo também foram todos inocentes, tirando ali a Maria Monforte, que foi ela que originou todo o problema, mas há alguns que foram super inocentes mesmo, como por exemplo Afonso da Maia, que nem queria que Pedro também se casasse com Maria Monforte, e Maria Eduarda, que obviamente não fez nada de mal na vida, coitada, tipo, já nasceu com o problema todo em cima dela. Irei agora passar então para a leitura. Dentro desta obra, cheia de paixões e ironias do destino, há 3 momentos que marcam profundamente a trajetória dos personagens e dão forma ao enredo. O primeiro grande momento acontece na infância de Pedro, que é marcada por uma grande perda. Ele não perdeu ninguém mais, ninguém menos que sua própria mãe, Maria Eduarda Runa. E Pedro era extremamente ligado a ela, por isso isso afetou-o bastante. Criado num ambiente opressivo e conservador sob a influência do padre Fasques e das suas criadas, Pedro nunca desenvolve a força e o raciocínio do pai, Afonso da Maia. Em vez disso, cresce como um jovem sensível, melancólico, propenso a crises de tristeza e insegurança. Agora uma à parte. Não admira, o rapaz perdeu tipo a mãe, ainda era muito novo, não admira, pronto, ter crescido diferente daquilo que se esperava dele. Agora voltando ao texto. Sem a mãe como apoio emocional e sem a capacidade de absorver os valores progressistas do pai, Pedro torna-se um homem frágil, incapaz de lidar com grandes adversidades. Essa fragilidade será determinante para o seu destino trágico. Agora aqui à parte, de facto, foi esta fragilidade que foi determinante mesmo, porque se ele não fosse assim tão frágil, provavelmente nunca se teria apaixonado por uma mulher como Maria Monforte. E foi essa a desgraça dele, tecnicamente, por isso, em parte, foi a infância dele que teve a culpa da maioria dos acontecimentos. Agora voltando ao texto. O segundo momento crucial é o abandono de Pedro da Maia por Maria Monforte. Quando Pedro conhece Maria Monforte, vê nela uma espécie de salvação emocional. Ela é vibrante, intensa, cheia de vida, tudo o que ele nunca teve na sua infância solitária. Apaixona-se perdidamente, entregando-se a esse amor com toda a sua alma. Mas Maria Monforte não é uma mulher que se contente com uma vida pacata, ambiciosa e inquieta. Ela foge com um amante italiano, deixando para trás o marido e os filhos pequenos. Esse abandono destrói Pedro, que, incapaz de lidar com a dor, suicida-se. Afonso da Maia, o avô, assume a criação de Carlos, tentando moldá-lo como um homem íntegro e racional, mas esse abandono não é apenas um drama familiar, ele é um ponto de partida para toda a tragédia que se desenrola ao longo do romance. Isto era o que eu estava a dizer há bocado, agora aqui à parte, isto era o que eu estava a dizer há bocado, se não fosse este abandono,
nunca teria acontecido o Carlos também se envolver com a sua própria irmã, porque ele e ela sabiam que eram irmãos, ou seja, não, em nenhuma possibilidade se envolveriam um com o outro. Foi o facto de não saberem que eram irmãos, foi o facto de terem sido separados em suas infâncias que fez com que cometessem aquela situação horrível para se dizer e degradante. Foi isso que fez com que eles cometessem essa situação. Eles não tiveram a culpa, foram inocentes na história, mas é a realidade. Se não tivessem sido separados em crianças, nada daquilo teria acontecido. Eles teriam crescido como irmãos, eram amigos, desde pequenos, pronto, teria sido tudo diferente. Agora, voltando ao que eu escrevi, e então chegamos ao terceiro momento marcante, um romance entre Carlos da Maia e Maria Eduarda. Carlos, agora um jovem médico brilhante e sedutor, conhece Maria Eduarda e se apaixona perdidamente. Ela é uma mulher misteriosa, encantadora, e os dois vivem um amor intenso e arrebatador. Tudo parece perfeito, como se finalmente houvesse uma chance de felicidade para Carlos, mas o destino, sempre irónico, reserva uma revelação devastadora. Maria Eduarda é sua irmã. Separados na infância, por causa da fuga de Maria Monforte, os dois cresceram sem saber da existência um do outro. Quando essa verdade vem à tona, o romance se transforma em tragédia, destruindo todas as ilusões de Carlos e condenando-o à resignação. De facto, eu acho esta situação muito triste, porque, pronto, eles tinham tudo para dar certo. Eu lembro-me que a última vez que li o livro, pronto, que não foi assim há muito tempo que eu voltei a ler, leio outra vez de novo, porque é daqueles livros que está sempre para voltar a ler. Eu gostei muito, pronto, da parte onde eles se conheceram, tudo, viu-se que nasceram um para o outro. Ele era muito querido por toda a gente, e ela também. Ele era muito bonito, pelo que descrevia no livro, e ela também. Era impossível não repararem um no outro, como até, acho que é no próprio livro, isso já não tenho bem certeza, mas acho que é no próprio livro que diz que é impossível não repararem um no outro, e é verdade, porque ele super bonito, ela super bonita, tinham tudo para dar certo, só que nunca pensaram é que seriam irmãos, porque era impensável, uma pessoa não está a conhecer alguém e a pensar que vai ser irmã da pessoa, né? Então, e agora, eu vou falar da minha parte preferida do livro. É assim, eu a parte da infância, muito honestamente, não foi das minhas preferidas, muito honestamente, não me senti assim muito ligada à parte da infância. Mas também gostei, está muito bem escrita. Gosto principalmente dos pormenores, porque eu adoro a escrita toda de Queiroz por isso, porque é muito pormenorizada. Mas a segunda parte eu adorei, muito intensa, muito cheia de drama, muito cheia de aquela vibe mesmo de relacionamentos tóxicos. O romance entre o Pedro da Maia e a Maria Monforte foi um relacionamento tóxico, mas foi descrita a paixão entre eles, pessoalmente dele para ela. Eu achei isso muito romântico mesmo, apesar de não ter dado certo, apesar de ter dado errado. Achei que foi uma história cheia de... A história deles, a história de amor que eles fizeram, foi uma história cheia de paixão, cheia de... cheia de emoção. Gostei muito, apesar de... Pronto, depois não deu certo, tive pena de Pedro, porque, pronto, ele já tinha passado muito em pequeno, e o facto de depois de ter perdido Maria Monforte deve ter sido muito difícil para ele. Na terceira parte também gostei muito, achei o Carlos muito bom rapaz, achei também Maria Eduarda boa rapariga, apesar de a vida dela ser um bocado mais caótica do que a de Carlos. Gostei muito dos dois. E eu acho que, tipo, a minha parte preferida, eu gostei de muitas partes, mas acho que se for para escolher uma parte, adorei aquela parte dos cavalos, aquele capítulo, para se dizer, que uma boa parte do capítulo fala sobre os cavalos. Eu adoro essa parte, é uma das minhas partes preferidas do livro. E também gosto muito de uma das partes que fala sobre a história de amor entre o Pedro da Maia e a Maria Monforte. Também gosto muito de uma das partes que, tipo, descreve eles a namorar e tudo mais. Adoro essa parte, mas a minha preferida acho que é essa mesmo, acho que é essa dos cavalos. Gosto de todas, mas essa dos cavalos é linda. Depois o final é que é um bocado triste, eu achei giro o final, no sentido que eu adoro essas histórias que não acabam certo, ou seja, que acabam mas não dá certo, que acabam, mas não existe aquele final feliz que uma pessoa está habituada, estão a ver. Eu adoro histórias assim. Por exemplo, não tem nada a ver agora com os mais, mas o filme La La Land eu adoro porque os protagonistas não ficam juntos. Adoro histórias porque, pronto, na vida real as pessoas geralmente não ficam juntas. Eu acho bastante realistas os filmes, os livros, os romances, etc., em que os casais se amam mas não ficam juntos. Acho isso bastante realista.
é dramático, mas é realista ao mesmo tempo. Mas a minha parte preferida é mesmo a dos cavalos, a sério. Então, bem, agora que já falei sobre um resumo da obra e também sobre a minha parte preferida, então espero que tenham gostado do podcast e aproveito para vos dizer que o próximo podcast não tarda muito a sair, por isso estejam atentos para poderem ouvir. Espero que tenham gostado e depois comentem comigo se gostaram, se têm de fazer melhorias ou assim, porque não se esqueçam que este é o primeiro podcast que eu faço para o Spotify. Em termos académicos já relaciono com os podcasts. E também já relancei podcast para o YouTube. Agora para o Spotify é o primeiro, por isso ainda estou um bocadinho mais nervosa, porque pronto, é a primeira vez. Por isso pronto, até ao próximo podcast. Beijinhos a todos!